dispensa suas noras. Uma delas, chamada Orfa, chora desesperadamente porque gostava da sua nora, mas ela volta para os seus deuses, volta para os seus pais, volta para procurar um esposo, para procurar um futuro. E como eu disse naquela ocasião, o mesmo motivo que faz Orfa voltar para a casa dos pais é o mesmo motivo que faz Ruth acompanhar a sua sogra, porque Noemi não tinha nada para oferecer. Porque Noemi não tinha nada para oferecer, Orfa volta para a casa dos pais. Porque Noemi não tinha nada para oferecer, Ruth acompanha a sua sogra. E ela faz uma declaração de fé maravilhosa, dizendo: amada Noemi, seu Deus será o meu Deus, seu povo será o meu povo. Onde você comer, eu vou comer. Onde você dormir, eu vou dormir. Onde você morrer, ali eu vou ser enterrada. E elas entram em Belém, e as pessoas dizem, e as pessoas se condoem com ela e falam: não é aquela Noemi que saiu daqui afortunada, mulher de Elimeleque, com seus 2 filhos, e agora ela volta ostentando a certidão de óbito do seu esposo e dos seus 2 filhos, e uma moabita sendo arrastada pela mão. E ela diz: não me chame mais Noemi, que quer dizer alegre, bem-aventurada ou feliz, mas me chame de Mara, porque Deus tem pesado sobre mim a sua ira. Noemi estava magoada com Deus. Só que nós vimos um dia na vida de Ruth e Noemi, lembra? Ela vai e levanta-se, ela não fica ali chorando as pitangas, mas ela levanta, ela vai colher, ela fala: eu preciso sustentar a mim e a minha sogra, e ela vai colher. E ela acha que é pelo acaso, pela sorte. Nós dizemos naquela ocasião que não existe sorte, e sim a providência maravilhosa de Deus. E ela vai colher justamente naquele que poderia ser o seu resgatador, aquele que poderia tirá-la daquela situação difícil. Chegando então a colher no campo de Boaz. Boaz se afeiçoa a Ruth. Boaz acha ela uma mulher digna. Boaz então deixa que ela colhesse ali, protege aquela moça, manda com que ela ficasse junto das suas servas, trata ela como uma própria serva. E ela chega em casa contando a história para a sua sogra, e a sua sogra diz: minha filha, aquele é um dos nossos resgatadores, um dos nossos parentes próximos. E ela diz que Deus estava providenciando, que Deus não apagou a memória nem dos vivos e nem dos mortos. Amados irmãos, e que fantástico é a história. Um dia na vida de Ruth foi mudado toda a história daquela família. Para nós uma coisa inanimada, mas para Deus uma agenda. Uma coisa fantástica dentro da soberania de Deus. Então, Noemi diz para Ruth, esse foi o sermão da semana passada: toma um banho, passa um perfume, bota um vestidinho mais bonito que você tiver, chega lá, se deita em submissão aos pés de Boaz e chama ele à responsabilidade. E nós falamos isso semana passada. E assim ela fez. Sou eu a sua serva, diz Ruth, estende a sua capa, pois tu és resgatador. E assim Boaz falou. No verso 18 ela diz: então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saiba que em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver esse caso ainda hoje. Essa foi uma noite na vida de Ruth e Noemi. O texto ele começa dizendo que Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Ou seja, um dia aconteceu isso, na outra noite já aconteceu a situação de Ruth se apresentar ali pedindo que ele assumisse como resgatador, e esse homem promete a Ruth que iria fazer, e logo quando amanhece, ele já põe em prática o seu plano de resgatá-la. Amados irmãos, os impossíveis dos homens são os possíveis de Deus. Os impossíveis dos homens são os possíveis de Deus. Esse Deus que tratou com Ruth, que tratou com Noemi, é o mesmo Deus que continua tratando conosco hoje. O Deus que fez a mulher estéril ser mãe de filho é o mesmo Deus que faz a mulher estéril hoje ser mãe de filho. É esse Deus que continua levantando o pobre, o necessitado, e fazendo-o assentar no meio de príncipe. É o mesmo Deus, não mudou, e Ele não muda, não há variação nesse Deus. Então, quando nós olhamos para esse capítulo 4, o último capítulo do livro de Ruth,
Nós vemos ali a esperança se tornando em realidade. Essa manhã na vida de Ruth, as coisas acontecendo de uma forma extraordinária. Nós vemos 3 atos nessa manhã acontecendo, bem da verdade no capítulo 4, mas nessa manhã 2 atos. Aí você fala, mas nós estamos à noite, pastor. Eu estou falando da manhã do livro aqui, gente, pelo amor de Deus. Boaz subiu à porta da cidade, assentou-se ali e esperou o resgatador. Eu quero pensar então, quando a esperança se torna realidade, à luz desse texto. Em primeiro lugar, a primeira lição, em 2 que vamos ver essa noite, a primeira vamos ver sobre o resgate e depois sobre o casamento. Eu quero falar sobre o resgate nesse momento, falando que Boaz, se afeiçoando a Ruth, fez uma promessa a Ruth, e ele começou a colocar em prática o plano de resgatar, não somente Ruth, mas também a Noemi. Observe, porque resgatar não era só casar com Ruth, mas era resgatar as terras de Noemi, era resgatar as terras de Malom, de Quilion, de Elimeleque, era suscitar herança. Então, quando uma coisa ela não estava desassociada à outra, então precisava que o plano fosse feito, e muito bem feito. Então Boaz, ele tinha pressa para resgatar. Bota isso na sua cabeça, quando precisamos fazer alguma coisa, nós precisamos agir com pressa, não de forma desordenada, mas o que tem que ser feito logo, com pressa. Noemi conhecia bem essa natureza dos homens da época. Então, Boaz era um homem decidido e resolvido e tinha pressa para agir. Observe, amada igreja, que assim como a precipitação é um mal que nós devemos evitar, a indecisão é um erro que nós não devemos cometer. Por isso que nós podemos dizer que Boaz era um homem que agia dentro do seu tempo, dentro do tempo certo de agir. Ele não prometeu para Ruth naquela madrugada, ao amanhecer eu vou resolver isso. Lembra a semana passada que nós falamos sobre isso? Quem estava aqui? Ele diz logo pela manhã, eu vou atrás daquele que tem primazia. Tem um mais próximo do que eu. Então eu vou atrás dele, e se ele não quiser te resgatar, eu vou te resgatar. Ele tinha pressa para resolver. Então, a precipitação a gente precisa evitar, não podemos ser precipitados. Entretanto, nós não podemos ser indecisos, não podemos deixar de decidir. Não é isso, presbítero? Não podemos deixar de decidir. Somos como aquele homem que está num barco, e o barco está descendo num riozinho, e esse rio vai dar num precipício, numa cachoeira, numa correnteza forte, e vai jogar ele cachoeira abaixo. Nós podemos decidir pular desse barco e nadar até a margem do rio. Nós podemos decidir remar forte nesse barco até pegar um lugar seguro. Nós podemos decidir fingir que não tem perigo nenhum à frente, deitar no barco, dormir e cair lá na cachoeira. Nós podemos fazer qualquer coisa, menos deixar de fazer alguma coisa. Sabe por quê? Porque quem deixa de tomar uma decisão, decide fracassar. Olha que interessante isso. Quem deixa de tomar uma decisão, decide fracassar. Boaz levantou cedinho e foi sentar na porta da cidade. Subiu, sentou, ficou esperando ali e disse quando o cara passou, fulano, observa que ele não fala o nome do cara, não vem nem o caso. Cabra, vem cá, sente aqui, vem cá, vou te contar um negócio. É isso que ele está dizendo. Então Boaz era um homem que tinha pressa para resolver, ele decidiu resolver. Segundo lugar, Boaz tem compromisso com a justiça. Ainda no verso 1 nós vemos isso, que ele vai para o lugar que precisava estar, que era no portão da cidade. Mas por que no portão da cidade? O portão da cidade nessa época era o fórum da cidade, era o cartório da cidade, era ali que era resolvido todas as coisas, era ali que as pessoas passavam, era ali que as pessoas fechavam negócios, era ali que as pessoas estavam para resolver as coisas. Quer ver só? 1 Reis 22,
Versículo 10 vai dizer que ali era o lugar das assembleias importantes, das grandes decisões. Ainda, segundo Samuel 15:2 vai dizer que era o portão de fazer os processos legais do povo de Deus. Ainda Deuteronômio 22:15 diz que ali era onde os condenados eram julgados. O portão onde as execuções eram feitas. Era ali onde os pais levavam os filhos rebeldes. Lembra o 5º mandamento qual é? Honra pai e mãe, para o quê? Que te prolongue os dias na terra. Se um filho desobedecesse o pai e a mãe, o pai e a mãe pegavam o menino, levava para os anciãos na porta da cidade e falava: esse menino é menino rebelde. Se não houvesse jeito para aquele menino, ele ia ser apedrejado na porta da cidade. Era o lugar onde se resolvia as celeumas da cidade. Por isso que ele foi para onde poderia resolver. Ele era um homem com compromisso com a justiça. Ele estava no portão da cidade para tratar de um assunto totalmente legal. Ele queria casar-se com Ruth. Ele não queria ali uma amásia, um concubinado. Ele queria uma coisa justa, uma coisa verdadeira, um casamento legal. Ele desejava fazer as coisas de uma forma transparente, de uma forma que todos soubessem, de uma forma que todos estivessem de acordo com a lei que era vigente na época. Não era um test drive, não era se desse certo, era uma coisa ajustada, era uma coisa justa. Meus amados irmãos, Noemi, ela tinha aquelas terras, e ela só poderia ser passada para o resgatador ali naquele lugar, naquela hora, com aquele povo sendo testemunha. Boaz também, ele tinha prudência e muita integridade. Quando nós olhamos do verso 2 ao verso 4, nós vemos que ele não vai sozinho conversar com aquele outro parente. Ele chama o fulano, chama 10 anciãos, e tinha mais gente ali. Então ele vem e diz: olha, se assentem aqui. Eles se assentaram. Disse ao resgatador: aquela parte da terra está à venda, tal. Ele conta toda aquela história. Então eles apresentam aqueles juízes de paz, ou os cartorários da época, que poderiam convalidar aquele negócio. Não somente o negócio das terras, quanto o casamento dele. Então era um homem que tinha prudência, que tinha integridade. E dentro dessa prudência e integridade, ele não sonega nenhuma informação. Ele não esconde a verdade. Ele podia muito bem, lembra quando nós estudamos mais para trás, quando nós falamos mais para trás, que ele era um homem bem afortunado, um caba rico? Ele podia usar do seu poder econômico e chegar na porta da cidade e falar: eu não me lembro de ninguém, tem essa moça aqui. Quem estava ligando para Ruth? Ninguém. Quem estava ligando para Noemi? Ninguém. Ele podia chegar lá: vou resgatar as terras, está aqui, Noemi, seu dinheiro, venha para cá todo mundo morar comigo, venha Ruth, vai ser minha esposa, e estava tudo certo. Só que ele não faz isso. Ele fala: aquela parte tal, ele fala assim: você é o resgatador. Se você não quiser resgatar, você me declara que eu resgatarei. Aí o cara de pronto falou assim: eu vou resgatar. Eu resgato. Aí entra uma outra situação de Boaz. Boaz agiu não de esperteza, mas agiu com sabedoria. Tem uma diferença de esperteza e sabedoria. Esperteza é sem vergonhice. É quando você passa a perna nos outros. Ele foi sábio. Ele contou a história começando pelas terras de Elimeleque. Quando o cara falou assim: eu resgato, ele disse: espera aí, a partir do momento que você resgatar as terras de Noemi, você tem que também resgatar a Ruth. Aí o cara fez as contas: eu tenho 10 alqueires, vou pegar mais 5, vixe, aí eu caso com ela, passa 5, vou perder dinheiro, não vai dar não, eu achei que ia ficar bom para mim, não vai dar não. O cara fez as contas rapidinho ali, a conta de Neemias na cabeça dele. E ele falou assim: não, verso 6, disse o resgatador: para mim não poderei resgatar, porque para que não prejudique a minha terra. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Boaz
deixa para falar sobre o resgate de Ruth, deixa para falar, para suscitar a descendência de Malom, a herdeiro a Malom. Depois ele conta uma parte, depois ele conta outra parte, de acordo com o que a lei mandava. Um resgate, ele tem todo um processo, toda uma ideia, todo um andar, toda uma estratégia, e essa estratégia de Boaz, ela funciona de forma maravilhosa. Então o homem desistiu de resgatar as terras de Noemi, desistiu de casar-se com Ruth, abrindo caminho para Boaz, abrindo caminho para Boaz cumprir o seu sonho, porque Boaz, quando bateu os olhos de Ruth, ele viu ali uma esposa, tanto que ele fala isso para Ruth, quando ele diz: você podia ter ido atrás de um mais jovem, de um mais rico, mas você veio atrás de mim. Ele amava Ruth, Ruth o amava, Deus os tinha colocado em pares. Amados irmãos, não se trata de uma obrigação, mas sim de um ato de amor. Boaz podia casar-se com outra mulher, que não precisasse dividir os seus bens, que não precisasse pegar o seu primeiro filho e dizer: não é meu, mas é da minha sogra. Lembra que eu fiz uma pergunta aqui na igreja, se uma moça hoje faria isso? De casar-se com um homem que a sogra arrumaria para pegar o seu primeiro filho e dar para ela, para suscitar herança para a sua família e não para a minha? Imagine. Então, Boaz tem um ato de amor. Boaz era um homem também zeloso pela legalidade. Então, cumpriu exatamente como dizia na época. Quando nós olhamos para o verso 7 e verso 9, é um ato engraçado, né? Imagine você hoje indo fechar o negócio de uma casa. Já Vinícius vai comprar uma casa aqui em Paraná. Aí ele chega em casa com um sapato só, porque ele fechou o negócio e deixou um sapato para negociar, para dizer: fechei negócio. Teve épocas na Bíblia que plantava-se uma árvore, teve épocas na Bíblia que apertava-se a mão, e teve épocas na Bíblia que se tirava um sapato, um calçado, e deixava-se para o outro, dizendo: negócio fechado. E foi exatamente isso que aconteceu. Tirou o sapato e disse: compra você, resgate você, faça você o que você tem que fazer. Ele fazia toda a legalidade. Então a decisão de resgatar as terras de Noemi tem esse procedimento legal. A decisão formal do outro concorrente de abrir mão, e a confirmação dele de dizer: vocês testemunhas que aqui estão, vocês estão vendo que hoje eu comprei as terras de Noemi, Elimeleque, Malom e Quilion, e vocês hoje são testemunhas que eu caso com Ruth, a Moabita, para suscitar geração, herança à família dele. Toda a legalidade aquele homem fez dentro de um resgate. Um homem rico, um homem já experimentado, um homem que não precisava fazer isso, não precisava ter esse ato de amor, mas teve. E nós conhecemos um homem assim, chama Jesus, íntegro, focado na legalidade, dentro de um processo, de um projeto eterno, que abriu mão do seu direito, que abriu mão do estado divino, se encarnou, fez-se homem, por um ato de amor, não por obrigação. Para quê? Para nos resgatar. De quê? Da vergonha que estávamos perdidos. Esse é o resgate de Cristo por nós. Mas esse resgate, ele não simplesmente fica por aí. Ele gerou, através desse resgate, um casamento. Aqui, de um homem e de uma mulher. De um homem e de uma mulher. E nós vemos nesse resgate, do verso 10 ao verso 12, algumas peculiaridades que eu quero pensar com você também nessa noite. Para não passarmos aqui, entrarmos na perspectiva do descendente, sem passar pelo casamento. Já perceberam que hoje as pessoas querem pular etapas? Ela passa do olhar para o filho. Não tem mais o namoro, o noivado, né? O pedir a mão,
o casar, o ter o filho, não. Já quer, a bem da verdade, já quer passar para o aborto. Não quer passar, é do olhar, do ficar e quer abortar. E aí nós vamos achar isso normal? Não. O casamento. Eu acho lindo quando olho essa história. Como estava quietinho na casa dele, de repente Deus coloca uma mulher na vida dele. E ele diz, no verso 10, também tomo por mulher Ruth, a Moabita. Perceberam que volta e meia eles lembram disso? A Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre os seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Quilion teve o seu nome apagado, mas Malom não. Amados irmãos, o casamento foi grandemente desejado por ambos, tanto por Ruth quanto por Boaz. O casamento não é um contrato temporário, igreja. Eu quero aproveitar para dar algumas instruções sobre isso. O casamento não é um contrato temporário ou um contrato experimental. A modinha hoje é, vamos ver se dá certo. Se não der certo, a gente separa. Vamos tentar. Quem sabe vai dar certo. O casamento não é um contrato temporário ou experimental, é uma aliança para a vida toda. Não é sensato da parte nossa ir para o casamento com indecisão, com insegurança. Quando esse homem disse para aquela mulher na eira, hoje mesmo eu vou atrás de te resgatar, ele tinha uma decisão tomada. Ele sabia o que ele queria. Quando ela disse, eu sou a sua serva, estende a tua capa e me resgata, ela tinha uma decisão tomada. Ela sabia o que ela queria. O verdadeiro amor, queridos, se concretiza com gestos, com a mesma profundidade que é proclamado pelos lábios. Com gestos, com a mesma profundidade que é falado, também é feito. O verdadeiro amor, ele procura legitimizar sem relutância. O verdadeiro amor assume os riscos e paga o preço. O verdadeiro amor não teme assumir compromissos. Mas hoje temos muitas palavras bonitas e pouco compromisso. Os vestidos de noiva muito mais branco do que os de antigamente, mas a pureza do casamento muito mais escassa. Os véus muito mais compridos, mais longos, e os casamentos muito mais curtos. Hoje vemos ardentes paixões, mas pouco amor. Muitas promessas, porém poucos votos cumpridos. Será que falo alguma mentira? Alguma ilusão da minha cabeça louca? Alguma loucura dos meus pensamentos? Será que só eu vejo isso? Vemos muitos que começam um casamento sem uma reflexão verdadeira, e poucos que investem nesse casamento uma sincera devoção. Preferem o privilégio da dispensa, o privilégio, entre aspas, esse privilégio, tá, gente? Do divórcio fácil, a luta, a abnegação. Boaz e Ruth é um exemplo claro de decisão, de um casamento que ambos desejam, que ambos lutam, que ambos acham formas de fazer acontecer. Esse casamento, em segundo lugar, ele foi público. Quando nós olhamos para o verso 10, verso 11, nós vemos que foi na frente no portão da cidade. Um casamento de Boaz e Ruth foi um ato público, um ato legal, foi feito perante os anciãos, os juízes da cidade. Isso significa que eles casaram de acordo com as leis vigentes da época. Entretanto, nos dias de hoje, muitos consideram o casamento apenas uma aliança particular entre duas pessoas, que pode ser feita, até mesmo desfeita, à vontade dessas duas, por escolha pessoal.
um contrato. Aí eu passei um contrato de casamento. E acha bonito ainda falar isso. Perdoa se aqui tiver alguém que fez isso. Me perdoa falar a verdade, mas isso não é bonito. Isso não é legal. Não foi isso que o nosso Deus nos ensinou. Não é isso que Deus requer de nós. O casamento deve ser feito numa aliança pública. Irmãos, quando alguém fala assim, pastor, eu vou casar só no civil, é um direito. Claro que é um direito. Eu vou fazer um casamento só no civil. Eu aconselho, faça uma festa. Eu não tenho dinheiro para festa. Eu não disse para você gastar dinheiro na festa. Eu disse para você fazer uma festa. Tem um longo caminho entre fazer uma festa e gastar dinheiro. Né, Paulo? Tem um longo caminho. Quer gastar dinheiro e pode pegar um financiamento? Amém, glória a Deus. Mas você pode fazer um casamento e não gastar muito. Por quê? É uma vez só que casa, gente. Faça isso perante Deus, faça isso perante a igreja, faça isso perante a sociedade. Coisa mais sem graça, vai lá, casa no civil, ninguém nem fica sabendo. Se postar aquela foto clichê que é segurando aquele negócio lá, a certidão de casamento, ainda postar no Instagram, ainda ficam sabendo. Mas se não nem fizer isso, ele nem fica sabendo que o caboclo casou. Faça um negócio, glorifica a Deus, faça uma festinha. Faz lá aqui chama din-din, né? Na Bahia chama brasinha, chup-chup. Faz uns din-din, faz uns kisuke, umas pipoca. Giovana, cadê a Giovana? Giovana casal, vou fazer umas pipoca. Vai ser pipoca com kisuke, minha filha. Por quê? Porque é um ato público. O casamento, ele é uma aliança pública. Nós precisamos mostrar que é uma união física, que Deus uniu homem e mulher para ser somente uma carne. Agora, Deus está abençoando esse casamento. Por isso que o princípio bíblico é: deixa homem, pai e mãe, une os dois em uma só carne. Essa união, ela precisa ser vista. Lembra quando Raquel chega e fala assim: ei, aquele é Isaac? Aí o servo fala: é. Aí ela tampa o rosto, né? Tampa o rosto. 7 dias de festa. Que alegria, irmãos, é poder declarar para todo mundo: Deus me abençoou com um noivo, Deus me abençoou com uma noiva, essa é minha esposa, esse é meu esposo. Os pais poderem falar isso, o casal poder falar isso, entendeu? Um pastor poder ir lá e fazer o casamento, é uma alegria, é uma alegria. Esse homem fez isso, ele chamou os homens da cidade, na porta da cidade, no fórum da cidade, ali tudo acontecia, e falou assim: hoje todo mundo está vendo, eu tomo por esposa Ruth, a moabita, aquela que todo mundo não achava que era estranha, é ela que eu tomo por esposa. Então, deixar pai e mãe é uma declaração pública de que o casamento está sendo feito. É a ocasião no qual o casal recebe junto o apoio público dos seus amigos, da sociedade, da união, da igreja e tudo mais. Eu abri um parênteses aqui, fantástico, na hora que a Thalita mais o Tiago falou assim: o MP, vem tirar uma foto comigo. Eu achei massa isso, porque é a sociedade que eles estão no momento. É isso, é dar valor a essas pequenas coisas. É dar valor a isso. Então o testemunho público faz parte dessa aliança. Os votos assumidos na aliança do casamento não são meros assuntos particulares, mas são assuntos que devem ser testemunhados publicamente. Outro detalhe interessante desse casamento é que ele tinha um propósito. Ele não era somente satisfazer o coração de Boaz e de Ruth. Ele não era somente trazer felicidade para Ruth. Ele não era somente trazer estabilidade para Noemi. Ele não era somente alegrar o coração daquele velho Boaz. Mas era para suscitar o nome de Malom. Herança. Essa era a intenção principal. O casamento de Boaz e Ruth era movido por amor, sim,
mas era guiado por um propósito de altruísmo à família de Elimeleque. E a pergunta volta: talvez você não faria isso, ser altruísta a esse ponto. Em quarto lugar, o casamento foi abençoado por essas testemunhas. E sobre essas testemunhas, sobre esse casamento, rogaram 3 bênçãos sobre eles. A primeira foi, pediram que Ruth fosse uma mulher estéril. E talvez uma leitura rápida nós não observamos isso. Observe quanto ele diz aqui no verso 11: todo o povo que estava na porta, os anciãos disseram: somos testemunhas, o Senhor faça essa mulher que entra na tua casa como Raquel e Lia. Por que ele diz isso? Dá uma olhada no verso 13. A gente não leu o verso 13, mas vamos ler semana que vem. Assim tomou Boaz Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. O que é que isso pode dizer? 10 anos ficou casada com Malom e não teve filho. Provavelmente era uma mulher estéril. A bênção dos anciãos na porta ali foi que ela possa ser mãe de filhos, que ela possa ser que nem Raquel, que ela possa gerar filhos, que ela possa ser uma mulher abençoada. Ela não pôde ter filhos com Malom, mas que ela possa ter contigo. Ruth concebeu, ela pôde gerar filhos. Essa bênção foi sobre essa mulher que era moabita. Outra bênção que os homens que estavam ali rogaram sobre Ruth e Boaz, pediram que Boaz fosse um homem mais próspero. Observe, quando nós fazemos isso publicamente, as bênçãos vêm sobre nós, queridos. Boaz já era um homem de muitos bens, mas ele diz, no verso 11 ainda, e tu, Boaz, há-te valorosamente em Efratas, e fate como nome afamado em Belém. Cresça, prospere mais ainda daquilo que você é. E por fim, outra bênção, pediram que Boaz fosse como a casa de Pérez, ou seja, que a bênção que estava sobre Pérez. Pérez era foi filho de Judá, ancestral de Boaz, principal do tronco da tribo de Judá, que trouxe ao mundo o grande rei Davi, e daí saiu o grande Messias, que nós vamos ver semana que vem, então eu não vou entrar muito nessa área. O interessante é que as 3 bênçãos se concretizaram sobre a vida de Boaz e sobre a vida de Ruth. Agora imagine se eles tivessem feito um arranjo entre eles, lá na eira, lá onde eles estavam colhendo, lá onde eles estavam batendo ali os cereais. Quem saberia disso, a não ser Noemi? Amados irmãos, para concluir, diante daquilo que nós expomos hoje, dessa história, dessa manhã na vida de Ruth e Boaz, desse camarada que teve o nome isolado porque deixou a bênção de ser resgatador passar, não teve o privilégio nem de ter um nome escrito, desses anciãos que estavam aqui, dessas testemunhas que testemunharam essa maravilha que foi ver o casamento dos ancestrais de Cristo. O que nós podemos ver? O que nós podemos entender? Que Deus providenciou minuciosamente cada detalhe do tempo, cada detalhe da ocasião para esse casamento. Quando Deus nos chama em salvação, Ele providencia cada segundo das nossas vidas, cada momento das nossas vidas, para que o nome dEle seja glorificado, para que as nossas vidas reflitam a pessoa de Cristo, e nada mais que isso. Deus providenciou um relacionamento antecipado conosco, para que o nosso coração fosse inclinado a ouvir a sua palavra, e assim nós pudéssemos nos relacionar com Ele. Imagina que Deus inclinou o nosso coração a ponto de olharmos para Ele. Nós que um tempo não éramos filhos, e agora somos filhos. Andávamos desgarrados sem entender para onde íamos, mas Deus geriu a ponto de nos colocar assentados para ouvirmos, para entendermos, para não desviarmos dos seus caminhos, para termos um relacionamento com Ele.
Uma vez que o nosso coração é inclinado a essa adoração divina, o desejo de união passa a ser de ambos. Sabe por quê? É impossível uma pessoa dizer que ama a Jesus, é impossível uma pessoa dizer que ama a Deus e não querer um relacionamento com Deus. Olha, pastor, eu amo a Deus, eu compreendo as Escrituras, eu compreendo o Evangelho, mas eu não quero ser membro de nenhuma igreja. Amado, amada, você não compreendeu a Cristo. Você não compreendeu Jesus. A graça não alcançou o seu coração. Quando nós estamos num relacionamento sério com Cristo, nós queremos estar casados com Cristo eternamente. Nós precisamos ter esse relacionamento íntimo com Ele. Nós não conseguimos viver longe dEle. Nós somos família da aliança. E essa família da aliança que gere todo esse apoio, gera toda essa condição de estarmos prostrados aos pés do Senhor. E essa união é esperada pelos membros da família da fé. O que a família da fé espera daqueles que nascem na família da fé? Que eles sejam batizados quando criança, porque são da família da fé, são da família da aliança, são batizados, não apresentados. Não apresentamos crianças, batizamos crianças. E essas crianças crescem, não somente em estatura, mas na presença do Senhor. E na idade do entendimento, elas desejam um relacionamento mais sério. Então elas professam a sua fé. Isso que é a família da fé, isso que a família da aliança deseja daqueles que estão na casa da família da fé. E nada diferente disso. Para um conselho, amada igreja, não existe coisa mais dolorida, e eu falo em nome do conselho, que é excluir um membro menor porque ficou maior e não professou a sua fé. Eu posso dizer em nome dos meus irmãos presbíteros que aqui estão, em nome do pastor Evandro que não está aqui, que é doloroso, excluído porque ficou de maior e não professou a fé. Porque o que nós, como família da aliança, desejamos é um real cumprimento daquilo que nós desejamos da família da fé. Que o compromisso vá ficando mais sério e publicamente falado. Assim sendo, com tudo preparado pelo nosso Deus, aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, e que publicamente nós façamos isso, nos apresentemos e declaremos, professando perpetuamente que somos dele. E nunca nos desviemos disso, e nunca nos escambemos disso. Sigamos então nesse propósito principal pelo qual somos salvos, pois esse é o propósito principal meu e seu, que é honrar e glorificar a Deus. Eu acho que é a única pergunta do catecismo que nós aprendemos e reverberamos todos os dias de nossas vidas, e parece que nós esquecemos todos os dias de nossas vidas. Qual o fim principal do homem? Honrar, glorificar a Deus e ter prazer nele para sempre. Mas esquecemos disso todos os dias. Engraçado que a única que nós conhecemos é a mesma que nós negligenciamos. Mas o princípio deveria ser andar como verdadeiro adorador, como verdadeiro cristão. E por fim, assim como o casamento de Boaz e Ruth foi público e foi abençoado, e essa bênção foi pronunciada a eles, também que nós sejamos bênção na vida dos outros e também abençoados pelos outros. Que nós possamos orar uns pelos outros, interceder uns pelos outros, contribuir uns com os outros, apoiar uns aos outros, exortar uns aos outros, para que juntos cresçamos na graça, na misericórdia e no amor de Cristo. Boaz é um tipo de Cristo, mas nós não precisamos mais desse tipo de Cristo. Nós temos o Cristo que morreu naquela cruz, nos deu a vida eterna, e nós só precisamos olhar para Ele, seguir o exemplo dele
e viver para a honra e glória dele. Vamos ficar de pé e vamos orar? Senhor Deus, que maravilha saber que o Senhor inclinou o nosso coração para que nós aprendêssemos do Senhor. Sabemos também que ainda o Senhor, falta inclinar muitos corações. O que nós te pedimos, ó Deus, é que o Seu Santo Espírito continue fazendo a sua obra. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, continue nos usando, corrigindo os nossos erros, corrigindo as nossas orações, a ponto de chegar até os Seus ouvidos as nossas orações. E que de forma, ó Deus, sejamos instrumentos do Senhor, aqui nessa terra, para abençoar, para sermos abençoados. Não nos permita pecar tanto, ó Deus, que nós possamos glorificar o Seu nome. O Senhor nos resgatou, ó Deus, naquela cruz. O Senhor nos resgatou, ó Deus, para sermos Teus. O Senhor nos uniu a Ti, ó Deus, na eternidade, para que vivêssemos na eternidade contigo. Mas ainda vivemos nessa terra, ainda pecamos e carecemos, ó Deus, do Teu amor todos os dias. Clamamos por misericórdia, por graça, e que Teu amor seja derramado aos nossos corações, e para que entendamos qual seja a perfeita, a boa e agradável vontade do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, e que as doces e eternas consolações do Espírito Santo esteja sobre esta igreja e sobre a igreja do Senhor, em todos os cantos deste mundo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém.